Olá, galera! Hoje nós iremos falar sobre a memória RAM. Bom, a memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferente da memória do HD, a RAM não armazena conteúdos permanentemente. Para simplificar a lógica por trás da função da memória RAM, é possível fazer uma analogia com a mesa de estudos, onde se reúne todo o material necessário para realizar os deveres de casa, como canetas, lápis, caderno e livros. Os materiais seriam os arquivos, e a memória RAM, a mesa onde tudo se reúne e o trabalho é feito. Sendo assim, a memória RAM pode ser entendida como espaço temporário de trabalho, pois, após a tarefa ser realizada, os arquivos são retirados da memória e mantidos no HD. E como ela funciona? Assim como a mesa, quanto maior a memória RAM, maior sua capacidade de trabalho. Mas a capacidade da mesa é média em área. Quanto maior a área da mesa, mais livros cabem e mais rapidamente se faz o trabalho. Já a capacidade da memória RAM mede-se pelo fluxo de bits suportados nas operações. Ou seja, para se acessar uma grande quantidade de memória no HD de uma vez só, como muitos programas atuais exigem, é necessário uma grande quantidade de memória RAM. São estes, portanto, os megabits, ou gigabits, que aparecem nas configurações. O que é DRAM? Existem dois tipos de memória RAM. O mais comum deles, que é DRAM, ou memória dinâmica de acesso aleatório. Nesse tipo, um transitor e um capacitor unam-se para formar uma célula de memória, que é responsável por um bit de dados. Enquanto o capacitor conserva o bit de informação, o transitor age como controle que permite ao chip ler o capacitor ou mudar seu estado. A DRAM costuma ser uma memória mais lenta, pois passa por um processo de refrescamento dos dados, o que leva tempo e deixa a memória lenta. O que é SRAM? O segundo tipo é o SRAM, ou memória estática de acesso aleatório. Essa possui um circuito em uma forma conhecida como flip-flop, que contém 4 a 6 instruções de fios. A vantagem desse tipo é que não há necessidade de ser refrescada, sendo assim é mais rápida que o primeiro tipo. No entanto, ocupa também bem mais espaço em chip que uma célula de memória dinâmica, o que resulta na menor quantidade de memória que se pode ter no chip, fazendo da SRAM um componente bem mais caro. As memórias têm evoluído muito e agregado cada vez mais funcionalidades. Para aplicarem sua capacidade, o Dual Channel é uma delas. A característica dá a possibilidade do chipset, ou processador, de comunicarem-se com duas vias de memória ao mesmo tempo. O resultado é o fornecimento do dobro de largura de dados de barramento. O que é DDR? A DDR, ou Double Data Rate, taxa dupla de transferência, é mais uma para a lista dos aperfeiçoamentos de engenharia das memórias RAM. Essa funcionalidade possibilita a transferência de 2 dados simultaneamente. Largura e velocidade do barramento. Outras características que influenciam a capacidade do processamento da memória RAM são a largura e a velocidade do barramento, que é um conjunto de fios responsáveis pela conexão da memória com os outros componentes. A largura nos diz o número de bits que podem ser enviados ao CPU simultaneamente. A velocidade é o número de vezes que esse grupo de bits pode ser enviado a cada segundo. A memória comunica-se com o CPU, trocando dados e completa o que se conhece como ciclo de barramento. É esse período que apresenta o desempenho da memória, que pode ser de 100 MHz e 32 bits. Por exemplo, isso significa que tal memória é capaz de enviar 32 bits de dados ao processador 100 milhões de vezes por segundo. No entanto, existe um efeito chamado latência, que atrasa a taxa de transferência de dados de forma significativa quando se envia o primeiro bit. Ao se comparar uma memória, deve-se ficar atento para uma questão de taxa de transferência. Não adianta a memória ter uma frequência alta e a frequência do sistema ser menor, pois a taxa do sistema vai limitar a da memória RAM. Portanto, para um sistema que rode a 100 MHz e 32 bits, compre uma memória com os mesmos aspectos. Isso acontece porque o CPU não dá conta de processar os dados da mesma velocidade que estão enviados.
fato que explica a presença da memória nos processadores mais modernos, a memória cache, a qual armazena os dados mais acessados, encurtando o processo e acelerando a leitura dos dados. Vale ressaltar, no entanto, que há muitos outros fatores que podem implicar nessa velocidade, dentre eles a velocidade do processador e da placa de vídeo, os quais possuem suas próprias memórias também, caso da memória cache. Mais um aspecto importante na memória RAM, ao qual deve-se ficar atento, principalmente se for adquirir novas, é o seu módulo, isto é, o formato dos conectores da placa de memória. Isso acontece porque as placas-mães devem ter compatibilidade com o conector da memória.